Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. 24 de fevereiro de 2022 é uma data que ficará para sempre na memória. Naquele dia, em um discurso transmitido pela televisão, o presidente russo Vladimir Putin declarou, segundo suas palavras, uma operação militar especial na região de Donbass, no leste da Ucrânia. E assim iniciou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o professor Marcos Antônio de Moraes, professor de Geopolítica. Obrigado pela sua presença, professor. Eu é que agradeço, muito obrigado. Senhores telespectadores, uma boa noite, um grande abraço. Toda a equipe que aqui está maravilhosa, eficientíssima, um grande abraço e vamos ter um bom programa. Com certeza, professor. Olha, tem muito assunto para a gente poder explicar, nos mínimos detalhes, para que vocês possam entender. Agora, vamos dizer assim, quais são as principais razões por detrás dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia? O que está acontecendo? Essa, sem dúvida, é a pergunta mais inteligente que existe, sem dúvida. Esta guerra não é pontual. Ou seja, não se trata apenas de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Esta guerra envolve o Ocidente democrata contra uma autocracia. O próprio Vladimir Putin declarou: trata-se de uma guerra híbrida. Eu não estou lutando apenas com a Ucrânia, eu estou lutando com os Estados Unidos, eu estou lutando contra a OTAN, que continua alimentando a Ucrânia com armas modernas. Se fosse uma guerra só minha, eu já teria acabado com essa guerra. Esta guerra vai durar não sei até quando. É importante que nós saibamos que tanto Estados Unidos quanto a China são duas autocracias poderosíssimas e que lutam para quebrar a hegemonia da democracia liberal ditada pelos Estados Unidos ao mundo inteiro. Bom, além de milhares de mortos, professor, a invasão da Rússia pela Ucrânia impactou o planeta inteiro, provocou uma crise geopolítica e teve também consequências sérias na economia. Vamos conferir. – 24 de fevereiro de 2022. Depois desse dia, o mundo mudou. Após uma escalada nas tensões, a Rússia, comandada pelo presidente Vladimir Putin, invadiu a Ucrânia. O conflito abalou as relações entre as potências globais, destruiu famílias e impactou a vida de bilhões ao redor do planeta. A Rússia começou a mobilizar tropas na fronteira com a Ucrânia no fim de 2021. Mesmo sob forte advertência de países ocidentais de que sofreria sanções, o número de militares na região aumentou. Uma das principais exigências de Putin era que a Ucrânia nunca fosse admitida como Estado-membro da OTAN, a aliança militar liderada por Estados Unidos. Sob bombardeio pesado, tentar fugir do inferno e salvar a família foi a única opção para pais e mães desesperados. O conflito levou a uma das maiores crises migratórias já vividas nos tempos modernos. Segundo a ONU, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, os países europeus receberam quase 6 milhões de refugiados. Homens com idade para integrar frentes de combate tinham que ficar no país. Nas estações, a dor da despedida. A guerra levou o que há de mais precioso para as famílias. Essa mãe chora a perda de um filho. Aos poucos, o conflito foi revelando seu lado mais cruel. Civis se tornaram alvo em escolas, teatros, hospitais. Não foram poucos os relatos de massacres. Em Butcha, imagens deixaram o mundo perplexo. Corpos de moradores assassinados nas ruas, centenas de vítimas da barbárie. A cidade se tornou um símbolo das atrocidades do conflito. A Ucrânia acusou o exército russo, que negou qualquer responsabilidade. Na guerra de versões, a verdade foi mais uma vítima.
O ataque russo à maior usina nuclear da Europa deixou o mundo chocado. Tropas de Moscou ocuparam a central de Zaporizhzhia após uma ofensiva que causou um incêndio em um prédio em um laboratório. O caso disparou o alarme sobre uma nova catástrofe atômica. Logo no início da invasão, a Rússia capturou a desativada usina de Chernobyl. A maior tragédia nuclear da história ocorreu na Ucrânia em 1986, quando um reator de Chernobyl explodiu. A guerra ainda provocou a maior crise geopolítica na Europa desde o fim da Guerra Fria. A tensão aumentou entre a Rússia e a OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Os países do Ocidente aplicaram várias e fortes sanções contra integrantes do governo russo, oligarcas e instituições financeiras. Vladimir Putin fez ameaças veladas, sugerindo estar disposto a usar as armas nucleares táticas. A economia russa e seus principais produtos, o petróleo e o gás, também foram alvo das sanções. O custo da energia disparou e colaborou para o aumento da inflação no mundo inteiro. O bloqueio da Rússia às exportações de grãos da Ucrânia levou à alta dos preços dos alimentos e agravou o problema da fome em âmbito global. Bom, está aí um pouco o resumo da atual situação, né, do que gera essa guerra, né, professor? Aliás, a gente está vendo sanções à Rússia, a maior crise política já da história desde a Segunda Guerra Mundial. A gente pode ver o uso de arma nuclear, ameaça de uso de arma nuclear, energia, que disparou os preços, grãos, falta de alimento. A quem está favorecendo tudo isso? Em primeiro lugar, a guerra não favorece ninguém. A única situação é de perda. Ganho é meio difícil. Então vamos imaginar, primeiro, qual é o palco da batalha? É a Ucrânia. Então a Ucrânia é o país mais destruído. Agora, qual é o grande revés para a Rússia, como foi falado aí, no que se refere aos bloqueios financeiros, comerciais, a Rússia está deixando de ganhar. Embora o Putin houvesse declarado que tinha feito uma reserva, já esperando as sanções, já esperando o problema, para a Ucrânia, 24 de fevereiro, quando o Putin deu a largada, era 5h15 da manhã. Os ucranianos estavam dormindo. Eles foram acordados debaixo de uma saraivada de mísseis. Então, quem mais sofreu o impacto? Ucranianos. E o Ocidente ficou ofendido. Esta foi uma grande ofensa, primeiro ao bloco europeu. A Ucrânia era uma séria candidata a ingressar na OTAN, protegida pelo bloco europeu. Em segundo lugar, os Estados Unidos. A Rússia demonstrando todo esse poder de fogo para uma Ucrânia independente desde 1991, que já havia anexado a Crimeia em 2014 ilegalmente, desrespeitando a soberania alheia, os Estados Unidos precisavam fazer alguma coisa para garantir a sua hegemonia geopolítica mundial. Os americanos já queimaram 72 bilhões de dólares no altar desta guerra. E isso está repercutindo dentro dos Estados Unidos numa inflação que deve fechar esse ano em 5,5%, nos juros altos. É evidente que as grandes potências sofrendo, bloco europeu, Estados Unidos sofrendo com a guerra, repercute nas economias mais frágeis. A insuficiência alimentar global, que era cerca de 47 milhões de pessoas que não ingeriam o necessário para o funcionamento do seu organismo, segundo projeções, assuste com o número, deverá chegar a 323 milhões de insuficientes alimentar. Pós-insuficiência alimentar vem desnutrição. Sim. E pós-desnutrição é morte. Então o mundo está à beira de um colapso econômico, alimentar e de saúde. Segundo o FMI,
o ano de 2023 será ainda de recessão. A recuperação possivelmente só ocorra no segundo semestre de 2024. Recuperação de quem? Evidente que o FMI está falando das grandes potências. Elas precisam se recuperar primeiro. O Bloco Europeu fechou o ano de 2022 com 0,7% de crescimento, ou seja, praticamente nulo. E qual o papel da OTAN, que ficou aí no centro dessa discussão, também no início da guerra e até agora? Pois é. A OTAN foi criada em 1949 com um objetivo: proteger os países capitalistas europeus do avanço do comunismo. O comunismo acabou, a OTAN está aí. E a OTAN cresceu. Hoje ela tem mais de 30 membros. E o principal regimento é de cooperação entre os membros. Se um membro for atacado, os outros se unem para destruir o inimigo. Muito bem. No ano de 2004, a OTAN expandiu-se para o leste europeu, para países antes considerados satélites da Rússia, para países socialistas. Seria como se você colocasse uma prensa chegando cada vez mais perto da Rússia. O Putin deu o alarde para esse tipo de situação crescente da OTAN e montagem de mísseis voltados para Moscou. A OTAN não cresce só em elementos, em fardas, cresce em equipamentos com uma mira apontada para algum lugar. Agora, a cereja desse bolo podre foi exatamente a Ucrânia se demonstrar com vontade de pertencer à OTAN e a OTAN pronta para receber. Esse foi o grande pingo d'água. Além do genocídio sofrido na região de Donbás, em Donetsk e Luhansk, de russos étnicos que ali vivem, que estavam sendo massacrados por um exército de Azov, uma milícia neonazista. Existia isso mesmo? Tinha, sim. Eu achei que fosse somente uma coisa que, falou, estão só colocando uma informação aí falsa. Na verdade, veja, a Ucrânia não reconhece como uma milícia oficial. São paramilitares, eu não tenho nada a ver com isso. Mas paramilitares da Ucrânia. Paramilitares ucranianos, não sustentados pelo governo. E essa milícia se autodeclarou neonazista. Ela era a principal combatente dos russos étnicos do leste europeu, do leste da Ucrânia, em Donbás. Agora, o Putin generalizou, disse que é desnazificar a Ucrânia. Não é por aí. O próprio presidente ucraniano é judeu. Jamais ele seria um nazista ou neonazista. Bom, esse é a Programação Nacional. Muito interessante esse bate-papo sobre a guerra na Ucrânia. Nós precisamos ir para um rápido intervalo e a gente volta já. De volta com a Programação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre a guerra na Ucrânia. Estou conversando aqui com o professor Marcos Antônio de Moraes, professor de Geopolítica. Estamos explicando todo esse conflito que está acontecendo. Professor, qual é a situação atual da guerra entre a Rússia e a Ucrânia nos tempos atuais que a gente tem acompanhado? Bem, nos tempos atuais, a guerra continua concentrada no leste, principalmente numa cidade muito sangrenta, disputada a dentes e unhas pelos ucranianos Bukhmol, B-U-K-M-U, Bukhmol. Esse é o nome da cidade. Os russos já conseguiram conquistar o sul e o sudoeste dessa cidade. E os ucranianos querem protegê-la, uma cidade do leste. 20% de toda a Ucrânia já está sendo controlado pelos russos. Mas o grande problema, a grande aflição do ucraniano é que desde o começo desta guerra, e recentemente descoberto,
A Rússia vem sequestrando crianças, Júnior. Crianças de 4 meses a 17 anos. Está sequestrando crianças? Sequestrando. Isso já tem foi registro provado. mesmo? Tem registro mesmo. E esses registros, Júnior, essas pesquisas foram feitas pelo próprio Tribunal Penal Internacional. Esse é um dos crimes praticados. Essas crianças têm sido enviadas para escolas de reeducação na Rússia, na Crimeia e na Chechênia. Quantos de nós não ouvimos falar dessas escolas de reeducação na época do Stalin? É uma verdadeira lavagem cerebral. Eu vou te converter de ucraniano a um russo patriótico, defensor da Rússia. É o que estão fazendo com esses jovens ucranianos. Embora o Putin declare ser uma colônia de férias. Sim. Na verdade, já foi investigado, já foi provado e é um dos crimes pelos quais o Putin é condenado. Não, realmente umas atrocidades. Guerra não tem. A gente tem um mapa, a gente pode mostrar aí para nós, produção? A gente tem um mapa de como está a situação, professor. O senhor pode ir explicando aí, olha. O senhor estava falando que 20%, né, da Rússia, a Rússia tomou conta já da Ucrânia. Mais ou menos isso que nós estamos mostrando aí, né? Essa parte, o senhor fala, o sul é ali embaixo, onde a gente está vendo em onde vermelho. está a península da Crimeia ali, aquela pontinha que sai do mapa da Ucrânia e vai para o mar, é a península da Crimeia. Península é um braço de terra que sai para o mar. Mas, telespectador, olhe para o primeiro mapa antes da guerra. Eu não sei a data, eu não estou enxergando a data ali. Mas 2022, professor. 2022, Outubro. então, porque em 2022 a Crimeia já havia sido anexada e ela está em branco. Então, a parte branca ali subentende-se que é a Ucrânia, com exceção da Crimeia. A parte marronzinha que você está vendo é exatamente a região de Donbás, onde tem Donetsk e Luhansk, principalmente, onde a maioria étnica é russa. Veja uma coisa muito importante, maioria étnica não significa que esses indivíduos nasceram na Rússia, eles nasceram na Ucrânia. Mas são descendentes de russos, dos avós, dos tataravós, etc. e tal. Como você é italiano, descendente de italiano e vive no Brasil. Então, aquela parte é onde vivem os russos étnicos. Muito bem. Agora, olhe para o segundo mapa. Esse segundo mapa é o ataque, o primeiro ataque russo. Olha bem e preste atenção para a parte marronzinha. É a boca do jacaré. Então, esse ataque, a estratégia era formar uma boca do jacaré e mastigar o centro, o oeste e o norte. Só que esta boca do jacaré, na parte norte, olha para o terceiro mapa. As tropas ucranianas resistiram, defenderam Kiev, ou Kiev, se você preferir, e empurraram as tropas russas para o leste e nordeste, como você está vendo aí. E é esta área do último mapa que o Putin pretende. A paz só será confirmada ou consolidada se as organizações internacionais e a Ucrânia, em primeiro lugar, reconhecer a posse russa legal desta área. Dessa parte aqui, Deste né, do último último mapa mapa. que a gente pode ver. Então, ele está tentando entrar num acordo já. Na verdade, esse acordo não interessa. Esse acordo de invasão de soberania e anexação é o que a Rússia quer. O Ocidente já declarou que tal acordo não interessa. O único acordo que interessa é as tropas russas deixarem as áreas ocupadas. Trata-se de soberania ucraniana. Senão vai virar moda. Amanhã vão invadir o Paraguai e anexar o Brasil. Não pode, né, professor? Bom, e o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, afirmou que vai instalar armas nucleares na vizinha Bielorrússia. Vamos ver?
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste sábado que Moscou vai instalar armas nucleares táticas no território da vizinha e aliada Belarus. O pequeno país, que faz fronteira com Rússia e Ucrânia, e também com Polônia, Letônia e Lituânia, membros da União Europeia e da OTAN, é um grande aliado do Kremlin. Em fevereiro de 2022, o presidente Alexander Lukashenko permitiu que tropas russas iniciassem a invasão à Ucrânia, saindo do território belorrusso. Apesar disso, o governante garante que Belarus só vai entrar na guerra se for atacada. Sob sanções internacionais, Belarus depende em grande medida de Moscou para o abastecimento de gás e petróleo. Milhares de soldados russos realizam treinamentos militares na nação vizinha. Também neste sábado, Putin ameaçou novamente utilizar munição com urânio empobrecido caso a Ucrânia lance mão desse tipo de armamento. Na segunda-feira passada, a vice-ministra britânica da Defesa, Annabel Gold, declarou que o Reino Unido planejava entregar a Kiev mísseis de urânio empobrecido, substância muito eficaz para destruir veículos blindados, mas cujo uso é controverso, devido ao risco de contaminação radioativa. Esse armamento foi utilizado nas duas guerras do Golfo, assim como nos conflitos na ex-Iugoslávia durante a década de 1990. A organização britânica Campaign for Nuclear Disarmament advertiu que o uso de munição com urânio empobrecido provocaria um desastre ambiental e sanitário adicional para aqueles que estão no centro do conflito na Ucrânia. Isso é muito sério, professor, porque se entrar na jogada armas nucleares, aí eu acho que a coisa vai mudar e nós corremos um risco dos outros países realmente, efetivamente entrar na guerra, que são ligados à OTAN, né, que são os países ocidentais da Europa, e aí nós temos uma terceira guerra mundial ou não? Sem dúvida. Pelas declarações que o Putin já fez no que se refere, que se for preciso, se for necessário, ele vai utilizar armas nucleares e com isso ele foi praticamente criticado, não só pelo mundo ocidental, mas pelo mundo inteiro. Agora, quanto a Belarus, é interessante. Existe um acordo desde 1997 entre a Belarus e a Rússia. Esse acordo é sobre a política externa dos dois países, militares e econômico. Então, a Belarus é irmãzinha da Rússia. O presidente da Belarus, esqueci o nome dele, mas o presidente esteve agora, recentemente, conversando com Vladimir Putin e ele é submisso às ordens de Putin. Ele é submisso à vontade de Putin. Agora, o importante, pela primeira vez na história, nem durante a Guerra Fria, a Rússia instalou qualquer míssil nuclear fora do seu país. A única tentativa foi instalação em Cuba, em 1961, crise dos mísseis, e não deu certo. Então, essa é a primeira, por isso esse alerta seu é importante. É a primeira vez que a Rússia instala mísseis nucleares, embora com urânio empobrecido, mas com um efeito radioativo que muitos cientistas já estão provando, está ameaçando a paz mundial, sim, sem sombra de dúvida. Agora, eu digo uma coisa, Júlio, a fadiga econômica, financeira, é grande por parte da Rússia. Por isso, uma aliança com a China. A China não vai sustentar por muito tempo essa guerra. Quando as fontes secarem, a fonte ocidental secar para a Ucrânia e a fonte chinesa secar para a Rússia, eu creio que, na verdade, é um corpo a corpo, é uma luta de boxe entre os dois países, porque não tem mais dinheiro para financiar essa guerra. Essa é uma maneira da paz, quando o dinheiro acabar. As grandes potências já estão reclamando da recessão. O dinheiro público está sendo queimado nesta guerra. A China deve ter um crescimento pífio este ano de 2023. Está projetado para 4,3%. Uma China que crescia em 2 dígitos, depois 7%, 8%, 4,3%. Então ela não vai ter
dinheiro para financiar esta loucura do Putin. Quando não tiver dinheiro, eu acredito no corpo a corpo. O presidente, o senhor falou, é Alexander. O presidente, da Bielorrússia. Alexander. Mas, bom, então, nesse caso, a China está financiando essa guerra? Embora ela não declare, nós sabemos que está. Ela é a maior compradora hoje de petróleo da Rússia. Existe um duto Rússia-China para mandar petróleo e gás. Mesmo porque o bloco europeu diminuiu as compras de petróleo russo e as compras de gás russo. Mas o inverno está aí. O inverno está O chegando. inverno do hemisfério norte está aí. A dureza será muito mais enfrentada pelos ucranianos, cujo país está arrasado. Agora estão destruindo os pontos de energia, né, elétrica do país e tudo mais. Maternidades, hospitais, tudo. O povo, a população civil que vive na Ucrânia, não estou falando dos refugiados, mas quem vive na Ucrânia está catando madeira para juntar para o inverno. Sem dúvida. Bom, esse é o Programação Nacional. Nós estamos discutindo hoje sobre essa guerra na Ucrânia. A gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já. De volta com o Programação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre a guerra da Ucrânia versus a Rússia. Estou aqui com o professor Marcos Antônio de Moraes, professor de Geopolítica, explicando para nós qual é essa situação que nós estamos vivendo hoje diante desta guerra. Olha, gente, assim como a tensão entre esses dois países tem se intensificado ao longo desse ano de conflito, as consequências econômicas no Brasil também têm crescido. E quem mais tem sentido esse impacto são as famílias brasileiras de baixa renda. O economista e professor da PUC Campinas, Roberto Brito, explica como a guerra no continente europeu tem afetado o preço da gasolina, da carne, do leite e outros produtos adquiridos aqui por nós. A guerra entre Rússia e Ucrânia completou um ano no dia 24 de fevereiro. E os reflexos do combate na economia têm se intensificado cada vez mais no mundo e, consequentemente, nos lares brasileiros. O economista e professor da PUC Campinas, Roberto Brito, pontua que a renda familiar foi duplamente impactada pelo vírus da Covid-19 e pelo vírus da guerra. E a gente vem, então, num momento que a gente está saindo da pandemia, mas está entrando nesse conflito e, portanto, os preços continuam em evolução no mundo e, consequentemente, no Brasil também. Que à medida que os preços mudam eles oscilam para mais, sempre aqueles que têm uma renda fixa a partir do trabalho, como é o caso dos trabalhadores, ou as menores rendas, como é o caso de muita gente autônoma, independente, economia informal, são as pessoas que mais sofrem num momento onde o preço dos alimentos, o preço do cotidiano, né, acaba aumentando em maior velocidade do que a renda consegue acompanhar. Segundo o economista, 3 setores foram os mais afetados: energia, alimentos e inseticidas. Com o conflito, a Rússia, grande produtora de gás, passou a ofertar menos da matéria-prima para os países europeus que recorreram ao uso do petróleo. A ação gerou uma valorização do preço do barril, que resultou em um reajuste nas bombas dos postos de combustíveis. Já no setor de alimentos, os cereais como soja e trigo, que eram produzidos pela Ucrânia, tiveram uma redução no mercado internacional, fazendo com que os produtores aumentassem o valor devido à alta demanda de compra. E por serem a base das rações do gado, porco e frango, o custo da alimentação desses animais ficou mais cara, fazendo com que esse aumento fosse repassado aos consumidores. Enquanto os inseticidas, produzidos pela Rússia, sofreram o mesmo impacto que os outros setores. Ao serem afetados pelo reajuste dos inseticidas, os produtores de frutas, legumes e verduras repassam o aumento de custo de produção para o consumidor na hora da compra. E todos esses efeitos e consequências no mercado internacional e nacional geram a alta da inflação e da taxa de juros, que também afetam a renda familiar. A base do aumento da taxa de juros foi a inflação. E um importante impacto da inflação foi o aumento dos preços
Num primeiro momento dos combustíveis, no segundo dos alimentos. Esse aumento da taxa de juros vai fazer com que as pessoas, ao invés de buscarem o lucro, busquem juros a quem tem dinheiro para aplicar. E isso, ao inibir os investimentos, vai inibir as oportunidades de emprego. Uma forma do governo federal tentar conter os aumentos foi zerar os impostos federais sobre os combustíveis, aliviando um pouco o orçamento familiar. Porém, em março, os impostos voltaram a ser cobrados parcialmente, mediante a queda do preço do barril de petróleo. Tanto que agora as tributações começam a voltar. Esse mês de março, infelizmente, é marcado por essa situação de retomada de parte das alíquotas de tributação que o governo havia aberto mão no passado, mas o preço do petróleo já tinha caído um pouco. Então é uma conta de soma zero. O especialista ainda faz uma análise do possível cenário econômico pós-guerra e afirma que mesmo com o fim do conflito, os preços, a inflação e a taxa de juros não vão cair na mesma velocidade com que aumentaram. Então os preços primeiro eles param de subir, o que já é uma boa notícia, mas eles continuam em patamares elevados. O que vai fazer os preços diminuírem efetivamente é o processo de competição. Então, se alguém continua cobrando muito mais por aquilo que vale, mas não consegue colocar o produto com a mesma intensidade, a tendência é que alguém vai ofertar em preço menor e aí, com o tempo, a gente tem um processo de acomodação para patamares inferiores. Bom, a gente pode ver aí que, muito bem explicado até a matéria, né, professor, que está falando sobre essa questão da demanda dos preços devido à guerra e tudo que está sendo gerado. Bom, diante disso que a gente viu, eu acho que para ter um controle novamente da economia mundial, vai levar anos. Sim, sim. E é uma grande verdade. Eu diria o seguinte, a pandemia deixou a economia praticamente zonza, claudicante. A guerra nocauteou a pandemia, a economia. A economia. Ora, o que aconteceu de fato? Primeiro, o bloqueio, as sanções, em função de bloqueios econômicos voltados para a Rússia, parece que foi um tiro pela culatra. Por quê, professor? Porque fez o petróleo subir de 40 para 130 dólares o barril. Então, se a Rússia sofreu uma sanção e passou a ter um bloqueio nos seus produtos exportáveis, é evidente, como disse o professor, o mercado não foi abastecido. O mercado não abastecido, eu tenho uma procura maior do que a oferta, consequentemente, o preço sobe. O preço subiu a 130 dólares o barril. E o fertilizante? Inseticida, como foi que é a base do nosso agronegócio, que é a base da nossa agricultura, e o Brasil importava da Rússia. O valor que subiu 200% em dólar. Nossa. O valor do fertilizante. Sem a Rússia poder exportar seus grãos, sem a Ucrânia poder exportar seus grãos, eu tenho um desabastecimento de toda a área servida por esses dois países. E a consequência é nefasta no mundo inteiro. Uma vez que eleva as commodities, como é o caso do petróleo, como é o caso dos insumos, os preços dos alimentos sobem no mundo em geral, porque dependem dessa matéria-prima, dependem desse insumo. Transporte, a agricultura, a pecuária, que depende de grãos, de ração, está tudo parado. Você se lembra do apagão de semicondutores para a indústria automobilística? Você ia comprar um carro zero, agora, no ano passado, no início do ano passado, olha, você tem que encomendar, porque está parado, está faltando semicondutor. Você lembra desse episódio? Sim. Ótimo. O episódio atual qual é? Não está faltando mais semicondutores. O episódio atual é que não tem quem compre carro. Então, eu estou dando férias coletivas. E isso vale para todos os produtos. Júnior, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou num supermercado sempre, que é perto de casa. Sim. E
dei de cara com uma situação que eu falei, não, isso eu nunca vi. Eu nunca vi desde criança que eu vou fazer compra, isso eu nunca vi. Pela primeira vez no supermercado, na vitrine, eu tinha pés de galinha numa bandejinha, embalado e com preço. Consequentemente, o povo não está comendo. Como eu disse, a falta de alimento no mundo, em todos os países e no Brasil, é muito grande. Daí aquilo que nós comentamos, da insuficiência alimentar que o povo está passando. Pé de galinha já virou uma coisa de luxo, já ocupa prateleiras com vitrine, com direito a vitrine, né? Com destaque, com preço embaixo. É o que está dando para o povo comer. Será que todos? Não. Eu digo para você que a guerra e a pandemia fez com que a classe média baixa descesse um degrau e se tornasse pobre. O pobre desceu um degrau e se tornou miserável. Então, no mundo, eu tenho um aumento da pobreza e da miséria. Classe média alta é apenas média hoje. Apenas uma pequena parcela da população que detém a maior parte da riqueza em suas mãos é que consegue sobreviver diante disso tudo. E esses são os investidores, que é a mola dos investimentos para a produção. Porém, o mercado financeiro está com medo. E eu, investidor, também não vou colocar o meu dinheiro enquanto houver alto risco. Eu não vou atravessar uma rua com uma venda nos olhos. Esta é a posição do investidor. Então, quem poderia investir para aquecer a economia não está investindo. Isso, o dinheiro para de circular na economia, não só do país, mas a economia global. Sim, e aí, é global que a gente está falando. Quando acontece isso, quer dizer, eu tenho, na verdade, um freio de tudo. Freio de tudo, porque o lubrificante é o dinheiro. E eu uso o dinheiro dos investimentos. Agora eu pergunto para você, se você fosse empresário em Campinas, no Brasil, você teria coragem de investir na sua empresa contraindo um empréstimo bancário? Não. Por que não? Porque os juros estão em torno de 13,75% no Brasil. É o juro mais alto da face da Terra. Mas não é só o Brasil que está elevando as taxas de juros para se proteger da inflação. Mas enquanto eu me protejo da inflação, eu não permito que os indivíduos, como disse o professor, de baixa renda, que vive de salário ou da informalidade, possa comer. Entendi. Bom, gente, esse é o Programação Nacional, que precisa ir por um rápido intervalo e volta já. De volta com o Programação Nacional, nosso assunto de hoje é sobre a guerra na Ucrânia. Estou conversando aqui com o professor Marcos Antônio de Moraes, o professor de Geopolítica, num bate-papo muito gostoso e explicativo sobre essa questão da guerra e como tudo começou e qual o desenrolar dela atualmente. Professor, quais são as perspectivas para a economia brasileira e mundial em meio à continuidade desta guerra? A gente estava falando sobre isso no bloco anterior, né? E eu acho assim, para onde a gente vai parar diante da situação econômica que está afetando todos os países, como a gente estava explicando no bloco anterior? Bom, acho que a gente deve se apegar em alguns dados, né? O Banco Central, por exemplo, ele disse que, ele colocou na pauta que a inflação desse ano, 2023, deve chegar a 5,8%. O ano passado foi 5,6%. E que o crescimento ainda será muito pífio, um pouco acima de 1%, 1,3%, 1,4%. E que o estouro do teto, isso me assusta, gastar além do teto, é de 83%. Ou seja, quase que o dobro do teto será gasto. É evidente que os programas realizados pelo governo até agora, no que se refere ao aumento real do mínimo, no que se refere principalmente ao Bolsa Família extensivo aos filhos e com o maior valor, sem ter esse dinheiro, você começa a estourar o teto de gasto. E quando você estoura o teto de gasto,
você passa a ter um endividamento maior. O que preocupa, muitos investidores de fora aproveitarem o juro que o Brasil está oferecendo de 13,75%. Não se trata ainda de um porto seguro. Nós estamos torcendo para que os acordos comerciais realizados agora pelo Brasil lá fora, com uma ampla diversidade e sendo bem recebido, sejam para nós frutíferos. Nós temos uma Embraer que vende avião, um produto de altíssimo valor agregado. Nós temos um agronegócio onde o Brasil é considerado o celeiro do mundo. Ora, se o fertilizante sobe, o preço das commodities também sobe. E eu vendo em dólar. O produtor está rindo sozinho, porque ele está sem prejuízo praticamente, ele só depende do clima. A compra lá fora continua. Ninguém pode deixar de comer. Ninguém pode deixar de comer. Então, importar commodities do agronegócio, da pecuária, ninguém vai deixar. E agora uma notícia muito fresquinha que nós tivemos nessa semana, no início. A China acabou com o embargo em relação à carne brasileira. Sim. Até então, estava embargado e a China não comprava. Já abriu o mercado. Já é uma outra possibilidade de comércio. E vai ser muito difícil exportar essa carne a preço baixo e vender a preço baixo. Eu vou exportar em dólar e vender em dólar no açougue. Então vai ser difícil você comer a picanha. Com certeza. Olha, então, até completando um pouco esse assunto, então as exportações do Brasil, elas foram afetadas? Eu diria que o Brasil é um grande exportador de commodities. Sim. Sem commodities ninguém vive. Sem comer não dá para ficar. Então as commodities brasileiras aumentaram de preço. E as exportações também, porque eu não posso ficar sem comer. Nosso maior comprador, nosso maior parceiro é a China. E em segundo lugar, vem os Estados Unidos. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de boca para alimentar. E, por enquanto, a parceria com o Brasil continua para a nossa alegria. Agora, as grandes potências exportam principalmente tecnologia, produtos de altíssimo valor agregado. Isso está dando problema. Eu não tenho dinheiro para comprar. Sim. E como fica a situação da população civil diante Você de fala a isso? população civil que vive dentro da Ucrânia ou a população civil da Ucrânia de refugiados em outro país? Aqui vive dentro da Ucrânia, vamos começar por lá. Vamos começar por lá. A população civil que vive na Ucrânia diminuiu consideravelmente em função do número de refugiados. E a parte, por enquanto, pode-se dizer um pouquinho mais segura, seria em Kiev, em torno de Kiev e o oeste. Esta população vive amedrontada. Toda vez que toca uma sirene, pumba, vão para baixo do metrô, vão lá para a linha do metrô e ficar lá até quando der. Não existe, por enquanto, atividade que possa empregar todos que estão lá e dependem de ajuda humanitária para sobrevivência. Muitos necessitam. O campo continua trabalhando, porque as exportações da Ucrânia e da Rússia de grãos foram liberadas no início do ano passado. E com isso, a Ucrânia, sendo o celeiro do mundo, exporta seus grãos, não suficiente para empregar a população civil dentro da Ucrânia, uma vez que a maior parte das indústrias foram destruídas. A maior parte das fontes energéticas foram destruídas. E como é o papel da ONU diante de tudo isso daí? A ONU não toma nenhuma providência? Está tomando? Uma coisa muito importante, telespectadores, a gente sempre fala em ONU. A ONU tem basicamente duas situações. A Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU, que reúne todos os membros, não pode resolver, não pode
só dentro da ONU, quem pode dar solução, falar assim, nós queremos a paz e todos votarem sim, todos nós queremos a paz, chama-se Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes. Entre esses 5 membros permanentes, basta um veto, vetar para não ser concluído o problema ou a situação de paz. Então, dentro do Conselho de Segurança da ONU, quem tem direito a veto? Estados Unidos tem, França tem, China tem, Rússia tem, Reino Unido tem. Então, eu tenho 2 países autocráticos, China e Rússia, que não votariam pela paz sem que a Rússia leve aquilo que já conquistou. Então, só quem pode resolver dentro da ONU esse problema é o Conselho de Segurança. Dentro desse conselho, eu tenho 2 vetos, China e Rússia, contra o restante. Olha que situação complicada, né? Um jogo difícil de ser resolvido. Difícil de ser resolvido, porque se ali não vai ter como, porque a Rússia não se interessa em parar a guerra nesse sair sem momento, levar nada. sem levar aquilo que ela está propondo a fazer, né? E qual é a ajuda internacional que a Ucrânia tem recebido aí para resistir aos ataques da Rússia? Quem está financiando isso? Como é que Primeiro o senhor falou aí Estados agora, Unidos. né? Primeiro Estados Unidos. 77 bilhões de dólares dos Estados Unidos, proveniente da nação, dos impostos, estão sendo queimados no altar desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É verdade que já existe no Congresso norte-americano uma moção que deve auditar esse dinheiro. Zelensky, o que você está fazendo com esse dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro? Para dar uma satisfação ao povo americano. Em segundo lugar, o bloco europeu vem auxiliando, vem ajudando com dinheiro e armas. A Polônia tem sido exatamente um dos corredores humanitários que não entra só ajuda alimentar e médica, entra armas também. São vários corredores. Inclusive, recentemente houve aí envios de aviões, caças, né, para a Ucrânia, e que isso acho que complica um pouco. Tem até a Dinamarca no meio, que já se colocou à disposição, não me lembro quais os países lá em cima, Dinamarca, são 3 países que colocaram 247 aviões à disposição. A maioria desses aviões foram construídos na época da União Soviética. Oh, meu Deus. Então, consequentemente, são defasados para aquilo que precisa. Júnior, o maior medo da Ucrânia são os mísseis balísticos ultrassônicos. Não tem como interceptá-los no ar. Eles voam a 6.000 quilômetros por hora. Alcança 2.000 quilômetros de distância e podem ser manobrados no ar. Esse é o grande medo. E a Rússia já soltou 2 mísseis ultrassônicos desse. Esse não tem como fugir dele. Esse bem complicado mesmo. Infelizmente, né, a Ucrânia está no meio desse conflito, né? Uma coadjuvante. Numa luta entre Estados Unidos e Rússia, que nunca teve fim. A Guerra Fria parece que não acabou. Parece que não acabou mesmo. Realmente ela continua, está aí mais do que nunca, né, visível para todo mundo que essa Guerra Fria só tinha esfriado mesmo, né? Pois é. Que, sendo redundante, né? Mas que ela estava ali com a brasa ainda acesa, encoberta. Bastava um sopro e tudo voltava à tona. Professor, a gente está chegando ao final do programa. Muito bom ter conversado com o senhor. Se a gente continuar aqui, a gente continua fazendo mais um programa sobre esse assunto, que tem muita coisa a ser discutida e debatida. Mas eu agradeço a sua participação aqui com a gente mais uma vez. Eu peço desculpas a todos aqueles que nos ouviram, a mim principalmente, se eu falhei, perdão. Se você não entendeu, me perdoa, mas você pode me procurar através do Júnior. Fique em paz, fique com Deus. Reze para aquelas crianças que morreram, pela alma delas.
rezem para as mães que ficaram sem esses filhos e para as viúvas que ficaram sem seus maridos, desde a lei marcial decretada por Zelensky, para que todo homem de 17 a 60 anos não saísse do país e lutasse por ele. Fiquem em paz, que Deus abençoe todos vocês. Equipe, muito obrigado por tudo. Priscila, obrigado. E obrigado a você que esteve conosco até este momento. O Programação Nacional fica por aqui. Volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido para você. Até lá.